De volta aqui no Política Cruzada deste domingo, hoje aqui discutindo sobre as mudanças propostas pelo governo federal com relação a regras do Código de Trânsito brasileiro. Bom, uma dessas mudanças que foram propostas é a questão do exame toxicológico para motoristas profissionais, doutor Luciano. O governo federal quer extinguir essa exigência da legislação. O repórter Flávio Soares preparou uma reportagem e foi ouvir todos esses personagens, os atores desse processo que envolve o exame toxicológico. Vamos assistir. O Wendel é motorista de caminhão há mais de 10 anos. Trabalha com vendas externas, transporta pneus. Recentemente, renovou a carteira de habilitação e fez o exame toxicológico, que é exigido por lei, e questiona a forma como hoje ela é aplicada. Seria válido se o governo pagasse, né? Mas de 5 em 5 anos a gente tem que fazer. Pelo projeto de lei entregue na Câmara dos Deputados pelo presidente Jair Bolsonaro, os motoristas de caminhões e ônibus deixariam de ser obrigados a fazer o exame toxicológico ao renovar a carteira de habilitação, que hoje é uma exigência para quem tem a CNH nas categorias C, D e E. Neste posto de coleta em Uberlândia, credenciado pelo Detran, são realizados cerca de 400 exames por mês. Segundo a diretora, o que está sendo proposto é um risco à segurança, principalmente nas rodovias. A gente tem uma estatística de que houve uma diminuição de 38% no número de acidentes com relação ao ano passado devido ao exame toxicológico. Portanto, é um número grande, é uma porcentagem grande, né? A gente tem vários casos aqui na clínica de exames que deram positivos, muitos, inclusive donos de empresa que acham que o toxicológico é super válido e que deixaram de contratar vários motoristas pelo motivo de ter dado o exame positivo para crack ou cocaína ou algum outro tipo de droga, né? O exame é feito com o cabelo do motorista. Detecta a presença de alguma substância tóxica que ele tenha usado nos últimos 90 dias. Neste deu positivo para crack, cocaína e substrato de cocaína. O pelo, que foi enviado para análise, era de um caminhoneiro que trafegava pelas principais rodovias do país. Não passando pelo teste, ele fica impedido de exercer a atividade de trabalho. Pode até repetir o exame, mas até ter um novo resultado e que nada conste de errado, fica sem o documento. A grande preocupação, pelo menos por parte dos que vão contra a mudança na lei, é que os órgãos de trânsito e agentes de segurança poderão perder o controle sobre os motoristas que fazem o uso de entorpecentes e que assumem a direção do veículo. Atualmente, o exame é cobrado no momento da renovação, de 5 em 5 anos. Quem é a favor do projeto do governo diz que, desse jeito, não garante a segurança no trânsito. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, é preciso mudar a forma de cobrança dos motoristas. O exame realizado de 5 em 5 anos não atinge, e até que se ele fosse de 6 em 6 meses e essa conta fosse para o Estado e fosse também para todos os motoristas, não só o profissional, era completamente a favor. Agora, eu não estou dizendo também que eu sou contra a realização do exame. Eu estou dizendo que se ele fosse em um período mais curto e que essa conta não viesse para o trabalhador pagar, o Estado assumisse essa conta e que fosse aplicado para todos os motoristas, não apenas os profissionais. Quem emprega analisa com mais cautela. Os patrões só podem contratar motoristas que passaram pelo exame durante os testes para admissão. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro, alguns estabelecimentos são obrigados a desligar o profissional que não renova a carteira, porque o exame toxicológico acusou a presença de droga. Acho que isso trouxe benefícios para o setor. Nenhuma empresa quer colocar a vida de pessoas em risco e nem do seu patrimônio. Então, acho que é de extrema importância a gente eliminar esse tipo de argumentos. A gente sabe, houve muitas reportagens que tem isso no mercado. Sabemos que na nossa região é menos do que em muitas regiões do país, mas é uma coisa que tem que se trabalhar e se combater. Tá aí, então, muito obrigado, Flávio. Doutor Luciano, exigir ou não exigir o exame toxicológico? A gente viu aí a situação divide opiniões, o Sindicato dos Trabalhadores acredita que não, já o Sindicato das Empresas é mais ponderado, diz que isso lhe dá uma certa segurança na hora de contratar esse profissional. E a opinião do senhor? Danilo, quem não deve, não teme.
Se o cidadão vive de dirigir, vive da habilitação, vive da condução, ele é um profissional do trânsito, eu entendo razoável se exigir esse exame. É diferente do meu caso, do seu, da Tânia, que nós usamos o automóvel para ir e voltar ao serviço, fazer as nossas tarefas do cotidiano. Ele vive da direção. Então, entendo necessário. E imaginando aquele profissional que transporta crianças, trabalhadores, você tem sob a sua responsabilidade muitas vidas. Não dá para brincar com isso, né, Danilo? Esse exame, a suspensão, a não exigência, é um caso grave a ser pensado. E as estatísticas também mostram isso, né? Quando esse exame foi implementado recentemente, se não me engano, 16, né? E quando isso começou, logo na sequência, a Polícia Rodoviária Federal de todo o país mostrou muito claramente como que os acidentes, graves acidentes nas rodovias diminuíram depois que o exame começou a ser cobrado. Quer dizer, o motorista, claro, a gente não está generalizando, mas tem uma parcela dessa categoria que usa mesmo muitos desses produtos. Inclusive, a gente tem relatos de empresários que conversaram aqui conosco no decorrer dessa semana, assim, olha, eu deixei de contratar 2 profissionais porque foram pegos no exame toxicológico. Imagine se eu tivesse contratado eles. A gente não sabe que fim podia dar na carga que ele está transportando, na vida, porque é a vida dele e dos outros que trafegam naquela rodovia, né? Então é uma questão muito séria. Agora, outra questão muito polêmica desse projeto de lei é a cadeirinha, né? Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece que é passível de multa caso o condutor transporte criança em veículo sem observar as normas de segurança, como, por exemplo, as cadeirinhas. É infração de natureza gravíssima e a multa chega a quase R$300, além de reter o carro até que a irregularidade seja sanada. De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes aqui de Uberlândia, no ano passado, 108 pessoas foram multadas por isso. E neste ano, até agora, já são 90 infrações cometidas por motoristas aqui da cidade. Pela nova proposta do governo federal, essa multa deixaria de existir e o condutor receberia apenas uma advertência. Nós fomos saber a opinião de um professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia. Quais as consequências disso na vida dessa criança? Vamos acompanhar o que disse ele. Um assunto que parecia não ter mais discussão voltou a ser comentado essa semana: a eficácia do uso das cadeirinhas para crianças serem transportadas nos veículos. O problema principal disso é que a maioria da população não tem o conhecimento e a consciência técnica para dar o valor na importância do uso desse dispositivo de segurança. Então, os pais normalmente se preocupam com o conforto de suas crianças no veículo e não imaginam que um caso de acidente, mesmo que em baixa velocidade, pode ter consequências muito graves, que na verdade acontecem. O presidente Jair Bolsonaro quer retirar a multa de R$ 293 para os pais que transportarem os filhos sem os dispositivos de segurança. A advertência será feita somente por escrito, mas pela proposta ele quer manter a pontuação que hoje é considerada gravíssima e soma 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Os dispositivos de segurança são obrigatórios desde 2008. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes com crianças diminuíram 12,5%. O especialista explica que precisa ter bom senso para adequar o equipamento ao tamanho da criança, mas é inquestionável que ele protege a vida dela. Acredito que a legislação atual, ainda sem a modificação, ela é muito adequada, porque durante o desenvolvimento físico da criança, ela muda, vamos dizer, não só de tamanho, de peso, mas de proporção nas suas partes do corpo, e necessita realmente de um equipamento de segurança diferenciado para cada idade, para você garantir o nível máximo de proteção. Então é lógico que se reduzir para 2 categorias apenas, vai se manter a proteção, mas ela não vai ser a proteção ideal. Existe a possibilidade de vir a óbito, existem pessoas que morrem em acidentes a 40 km/h. Depende do contexto da segurança do veículo, do uso ou não dos dispositivos de segurança, isso pode acontecer. Então, uma colisão, uma batida a 40, 50 km/h pode sim ser bastante grave. Tá aí então a opinião do professor José Antônio, da UFO. Eu quero saber da mãe Tânia Costa. Você coloca a cadeirinha, Tânia? Sim.
Quando eu tive o meu filho, só tenho o João, saímos do hospital e o bebê já estava no bebê conforto, conforme a legislação atual exige. E eu penso ser de uma irresponsabilidade quem não age dessa forma, porque, Danilo, doutor Luciano, a criança não tem escolha. O adulto, quando não usa o cinto de segurança, ele está fazendo uma opção por desrespeitar a lei ou até o cuidado ou não com a sua própria segurança. Mas e a criança? Qual é o direito, né, que esse pai, que esse profissional tem de transportar a criança fora das normas? E os estudos todos comprovam a questão do impacto, o perigo é de fato muito grande. Então, a mãe e outras mães que conversaram conosco, desde que todos esses pontos da proposta estavam aí sendo discutidos na grande imprensa, elas são unânimes nesta opinião. É de uma irresponsabilidade, mamãe não se sente segura com isso, não. Mamãe responsável. Agora, a gente parte do pressuposto que os pais responsáveis vão fazer isso, né? Vão colocar, ainda que a lei não puna faticamente. Agora, claro que a gente está falando de um brasileiro, e aí a gente volta naquela discussão do primeiro bloco, que lhe falta muita educação ainda, conscientização, e essa é a grande questão, né? Mas a gente pensa como cidadão também. O meu filho está na cadeirinha, e eu olho para o lado e vejo outro bebê ali. E se eu, que estou com a criança na cadeirinha, me envolvo em um acidente, a outra criança não está. Então, o cidadão também tem que ser alertado. Né? A cadeirinha salva vidas, está aprovado, é estatística. Se não me engano, é uma exigência desde 2008. Mas aí é onde eu disse aquela parte lá. A quem essa multa está punindo? O condutor, ele vai ter o processo de suspensão da habilitação, ele vai receber aquela pontuação. Mas é onde eu falo, todos nós temos que ter responsabilidade, isso que a Tônia falou, consciência. Esse condutor, ele está usando, ele está deixando de carregar o filho na cadeirinha, porque ele não tem condição de comprar a cadeirinha ou porque ele não tem essa consciência. Então, eu acho que nós deveríamos analisar essas duas situações, né? Por que se deixa de usar a cadeirinha? Mas não é situação como essa, doutor Luciano, se ele não tem condição de comprar a cadeirinha, nem carro deveria ter, né? Porque transportar um filho com insegurança não é adequado. Então, não devia ter o carro. É aquela história, o trabalhador, coitado do trabalhador. A gente vive fazendo aqui, acompanhando as blitz da Secretaria de Estado da Fazenda com relação ao IPVA. Coitado, só pega o pobre que não paga o IPVA. Mas tanto o pobre quanto o rico sabe que na hora de comprar o carro tem que pagar o IPVA. E aí depois a culpa é do Estado, que está ali cobrando pelo pagamento. Então é uma responsabilidade que quem tem veículo tem que ter ela. Justamente. Né? Mas digamos assim, com essa mudança de paradigma, seriam punidos de maneira igualitária quem tem e não tem essa condição de adquirir, digamos assim, a cadeirinha. Bom, outra mudança, e é isso que eu quero colocar esse tempero aqui agora, a Tânia já tinha até mencionado isso, é com relação à exigência das clínicas credenciadas pelos DETRANs para fazer a renovação da CNH. Pela proposta do governo federal, não mais é exclusivo do DETRAN o credenciamento dessas clínicas. O repórter Flávio Soares volta agora aqui conosco, porque ele foi conhecer uma dessas clínicas e a opinião de quem convive com isso diariamente. Alfredo tem 64 anos. Pretende renovar a carteira de habilitação. Está certo que vai conseguir o documento. Está tudo em dia com a saúde, com a visão? Perfeito, sem problemas. Então o senhor acredita que vai continuar dirigindo aí com o documento? Com certeza. Como todos os outros motoristas que são atendidos pelos médicos, quem quer renovar o documento precisa ser avaliado e passar por testes, inclusive da visão. Exames indispensáveis para quem pretende continuar dirigindo de acordo com a lei e sem causar riscos no trânsito. Por enquanto, eles só podem ser feitos nas clínicas credenciadas pelo DETRAN. Em Uberlândia, são 17. Elas podem perder a exclusividade na realização desse tipo de serviço, de acordo com o projeto de lei que foi apresentado à Câmara dos Deputados pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma das justificativas do governo é que o condutor não precisaria pagar pelos exames, que em Minas custam em média R$ 170. Ele poderia escolher ser atendido pelo plano de saúde ou até mesmo na rede pública. Com a mudança da lei, qualquer médico poderia emitir o laudo atestando que o condutor está apto a renovar o documento. Segundo o especialista em medicina do tráfego, isso pode ser perigoso. São necessários critérios rigorosos em relação a todo o processo de avaliação.
Como que vai ser feita essa seleção? Tem que haver uma ampla discussão nessa questão para ver se isso vem para poder melhorar a segurança no trânsito ou não. Não apenas facilitar a vida de quem vai procurar para tirar a carteira apenas. Ainda segundo o médico, motoristas que não estiverem em perfeitas condições de saúde poderão se envolver em acidentes e até causar mortes no trânsito. Desburocratização é uma coisa, mas a questão da segurança no trânsito é outra. Segundo a psicóloga, perito do tráfego, durante o processo de renovação da CNH, na clínica credenciada onde trabalha, mesmo quem não se queixa de alguma doença ou problema sério de saúde, pode precisar de tratamento antes de seguir com o processo. E isso é feito em um trabalho multidisciplinar. Se o médico observa que ele tem algum tipo, de alteração emocional, algum tipo de alteração de comportamento, passa para nós. Então, nós vamos fazer essa avaliação, nós vamos fazer o encaminhamento, se for o caso, passar para um outro profissional para poder avaliar. A gente encaminha para o especialista. Ela questiona a forma como esse atendimento especializado, que hoje é feito pelas clínicas, vai ser realizado por profissionais que não tenham formação na área específica. Ele vai, faz o exame médico, se ele precisar de um atendimento psicológico, a gente não sabe se ele vai procurar esse atendimento psicológico. Ok, muito obrigado mais uma vez, Flávio. Bom, doutor, as clínicas agora não precisarão mais caso seja aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente da República. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Nós temos que analisar a seguinte situação. Hoje, essas clínicas monopolizam esse serviço. São credenciadas pelo Detran, mas monopolizam esse serviço. E, digamos assim, a qualidade será a mesma, as exigências serão as mesmas, do ponto de vista da livre concorrência, do livre mercado, é muito válido. Mas, digamos assim, como se dará a fiscalização dessas clínicas e como será a interface desse serviço com o Detran? Pela realidade do Detran de Minas que eu conheço, assim como as clínicas médicas, os CFCs também funcionam no banco de dados do Detran, no nosso sistema. Como se dará isso? Então, digamos assim, em sendo aprovado a lei, nós deveremos passar por uma adaptação ou alguma mudança a nível de Detran. Recentemente, Danilo, eu também ouvi o depoimento de uma pessoa representando uma destas clínicas credenciadas, trazendo uma outra preocupação, a questão da fiscalização, da veracidade dos laudos, vamos dizer assim, dos emitidos. Quem seriam, se até o SUS, se eu tiver algum relacionamento com o médico que vai fazer esse relatório, então este é um outro ponto que pode ser perigoso, apesar de haver uma grande simpatia popular por conta de que não haja esse esquema com apenas as clínicas, apenas as clínicas. Eu acho que a falha de estudo, gente, está no amplo debate, na discussão. Sabe por quê? Apesar de, claro, isso vai ser feito, a gente espera que seja no Congresso Nacional, faltou discutir um pouco mais com a sociedade essas questões. Essa é uma das dúvidas, é uma dúvida até mesmo para mim. Recentemente eu fiz o exame, exatamente no mês passado. Mês passado eu fiz a renovação da minha carteira de habilitação. Eu cheguei lá, paguei em todas as despesas aqui em Minas, fica quase R$300, entre a taxa que o Estado cobra e o exame médico lá, psicológico e médico. Eu não fiquei menos de 5 minutos, um exame extremamente raso, superficial, vazio. Caro para o trabalhador. Caro. Será que aquilo realmente está aferindo ali se o motorista tem condição ou não, psicológica e médica para poder dirigir um carro? Então, agora, por outro lado, beleza, eu sou amigo do psicólogo tal, ele me dá um laudo, eu vou lá e renovo a carteira de habilitação, o Detran vai aceitar esse documento, mas será que esse psicólogo realmente tem as habilitações, o preparo para poder verificar as questões específicas do trânsito? Então, acho que são discussões bem profundas que a gente precisa fazer, né, doutor? Isso, nós temos que analisar a contrapartida, o que isso vai acarretar, o novo sistema que será implantado, como que se dará essa fiscalização, esses profissionais passarão por alguma capacitação ou não. Então, é uma questão que, em sendo a lei aprovada, dependerá de uma regulamentação muito grande. Então, nós temos que já discutir isso.
Porque normalmente a lei entra em vigor, há um prazo da vacácio para entrada em vigor, saber como se dará isso. E também nós estamos aqui no plano das conjecturas, porque ainda é um projeto de lei. Isso ainda pode ser alterado no Congresso Nacional e alguns pontos a expectativa que seja, né? Isso. Agora, para a gente finalizar, doutor, chegando já, caminhando para o final, qual é a opinião do senhor, ele enquanto representante do Detran aqui na cidade, que o senhor acompanha esses movimentos todos no aspecto geral da lei? A gente falou aqui, tentou esmiuçar cada um desses pontos, pelo menos os mais polêmicos, mas eu queria saber o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro está precisando de uma reformulação? A gente precisa pensar mais nas questões do trânsito? Qual é a nossa realidade hoje sobre isso? O Código de Trânsito foi uma vitória legislativa, digamos assim. O nosso código não é ruim. O que eu digo mais uma vez, o que falta é o imediatismo entre a infração e a punição. A velocidade de se punir o infrator, a velocidade da reprimenda. Eu acredito que, com isso, nós estaríamos ganhando em qualidade da punição ao infrator condutor. Essa punição deveria ser mais imediata. A lei não é ruim. O que, digamos assim, falha é a velocidade na qual ela é aplicada. E a velocidade falha pela estrutura do Estado na avaliação do senhor ou pelas objeções da lei? Os dois. Os dois. A questão do contraditório, a questão da ampla defesa, a questão do procedimento e aquilo que eu disse no começo. O serviço público, infelizmente, é sempre aquém da demanda. Então, quer dizer, a gente não consegue processar aquilo tudo na velocidade que se deveria processar. Tânia. Eu percebo uma importância muito grande de se discutir trânsito. E Danilo Cacheta, que é um jornalista experiente também, né, de concordar comigo, trânsito é um dos assuntos que mais dá pauta nas redações. É mais recorrente. Né? Problemas de trânsito. Vamos pensar em Uberlândia, uma cidade com uma frota superior a 400 mil veículos. Vamos pensar numa cidade que tem um carro para cada 2 habitantes. Vamos pensar na educação, vamos pensar na necessidade da aplicação dessa lei no prazo, como o doutor falou. Pensando em tudo isso, Danilo, eu observo que esse projeto de lei, ele ainda tem mais perguntas do que respostas. É verdade. São muitas dúvidas e essa apresentação, neste momento, ela, de fato, exige um cuidado enorme dos parlamentares no tratamento da minha vida e da sua, que estamos no trânsito, estamos aí nesse dia a dia e precisamos e merecemos segurança. Tem o pagamento dos impostos, não só a questão das multas que nós tratamos aqui. Então, há mais perguntas do que respostas, na minha opinião. Perfeitamente. Doutor Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que você vai voltar aqui outras vezes para a gente discutir sobre esse assunto, inclusive no avançar das discussões lá no Parlamento. A gente vai ter muita coisa ainda para falar. Mas eu volte outras vezes. Muito obrigado, um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, bom domingo, Tânia. Obrigada. Obrigado, Tânia. Até a volta, viu? Foi um prazer, até a próxima. E a você de casa, nosso muito obrigado pela companhia. Um bom domingo, excelente semana. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.